Salmo 91, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O Salmo 90 trata das dificuldades da vida, enquanto a ênfase deste salmo é sobre os perigos da vida. O autor anônimo, apesar de alguns estudiosos crerem que se trata de um salmo de Moisés, adverte sobre armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores durante a noite e flechas durante o dia, tropeçar em pedras e enfrentar leões e cobras. Porém, diante de ataques terroristas, de franco-atiradores, de motoristas imprudentes, de doenças novas e exóticas e da venda irrestrita de armas, a situação de nossos dias pode ser tão perigosa quanto a que vemos descrita neste salmo. Os santos que permanecem em Cristo, versículo 1, versículo 9, não podem evitar deparar-se com perigos desconhecidos, mas podem escapar de suas terríveis consequências. Moisés, Davi, Paulo e inúmeros outros servos de Deus enfrentaram situações muito arriscadas enquanto faziam a vontade de Deus. E o Senhor sempre os livrou. Porém, Hebreus 11:36 adverte que outros foram torturados e martirizados. No entanto, sua fé era igualmente verdadeira. Mas, em tempos gerais, caminhar com o Senhor ajuda a discernir e a evitar um bocado de problemas. E é melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que enfrentar as dificuldades decorrentes da desobediência ao Senhor. 1 Pedro 2, do 18 ao 25. O salmista descreve os elementos que fazem parte de sua vida de fé e de vitória. Primeiro, fé em Deus. A vida oculta de comunhão e adoração, Salmo 91, do 1 ao 4. A parte mais importante da vida do cristão é aquela que somente Deus pode ver. A vida oculta de comunhão e adoração simbolizada pelo Santo dos Santos no santuário do tabernáculo e do templo em Israel, Êxodo 25, do 18 ao 22, Hebreus 10, do 19 ao 25. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46, 1. Ele nos esconde a fim de nos ajudar e, depois, nos manda de volta para lhe servir em meio às lutas da vida. Salmos 27, 5, Salmos 31, 19 e 20, Salmos 32, 7, Salmos 73, 27, 28, Salmos 94, 22, Salmos 142, 5, Deuteronômio 32, 37. O autor desse salmo tem dois endereços, sua tenda, versículo 10, e seu Senhor, versículo 1, versículo 9. O lugar mais seguro da terra é uma sombra, se essa sombra for do Deus Todo-Poderoso. Por meio de Jesus Cristo encontramos segurança e satisfação sob as asas dos querubins do Santo dos Santos. Salmos 36, 7, 8. Salmo 57, 1, Salmo 61, 4, Salmo 63, 2, 6, 7. Jesus retrata a salvação descrevendo os pintinhos se escondendo sob as asas da galinha. Mateus 23, 37. Lucas 13, 38. E o salmista apresenta a comunhão com os fiéis repousando sob as asas dos querubins no tabernáculo. Os nomes de Deus usados nesses versículos nos incentivam a confiar nele. Ele é o Altíssimo, Elion, versículo 1 a 9. Nome que aparece pela primeira vez em Gênesis 14, 18 e 20. É mais exaltado do que os reis da terra e do que os falsos deuses das nações.
Também ao Todo-Poderoso Shaddai, o Deus que não depende de pessoa nem de coisa alguma, e que é suficiente para todas as situações. Gênesis 17:1, Gênesis 28:3, Gênesis 35:11. Ele é o Senhor, 2:9-14. Jeová, o Deus da aliança fiel às suas promessas. Ele é Deus, ele Elohim, versículo 2. O Deus de poder, cuja grandeza e glória sobrepujam qualquer coisa que possamos imaginar. Ele é o Deus que nos convida a ter comunhão com Ele no Santo dos Santos. A vida oculta de adoração e de comunhão permite uma vida pública de obediência e serviço. Esse Deus nos abriga sobre as asas dos querubins, mas também nos fornece a armadura espiritual de que precisamos. Versículo 4, Efésios 6:10-18. Sua verdade e fidelidade nos protegem, nos apropriar-nos de suas promessas e obedecermos a sua palavra. Gênesis 15:1, Deuteronômio 33:29, 2 Samuel 22:3. O termo pavês também pode ser traduzido por baluarte ou bastião. A palavra hebraica quer dizer rodear, envolver, e descreve uma barreira de terra ao redor de uma fortaleza. A mensagem, porém, é clara: aqueles que habitam no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, permanecem seguros quando estão fazendo a vontade dele. Até que tenham completado o seu trabalho, os servos de Deus são imortais. Até que tenham completado o seu trabalho, os servos de Deus são imortais. Romanos 8:28-39. Segundo, paz de Deus. Uma vida protegida. Salmo 91, do 5-13. Não estamos sozinhos na prática da vida oculta de comunhão e adoração, pois Deus está conosco e nos compensa por nossas inadequações. Esse parágrafo enfatiza que nós precisamos temer, pois o Senhor e seus anjos nos guardam. No Antigo Oriente Próximo, a menos que se tivesse a proteção de guardas armados, as viagens de modo geral eram arriscadas, o que não é muito diferente das grandes nos dias de hoje. O terror noturno pode significar simplesmente o medo do escuro ou daquilo que pode acontecer no escuro. Água e alimentos contaminados, bem como a falta de medidas apropriadas de higiene, facilitam a propagação de doenças a todo tempo. Apesar de o texto referir-se à peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia, versículo 6, sendo que essa última pode ser uma referência aos efeitos dos raios abrasadores do sol. O versículo 7 e 8 parecem apresentar a descrição de uma batalha que pode estar diretamente relacionada às promessas da aliança que Deus fez com Israel. Levíticos 26:8, Deuteronômio 32:30. Os hebreus viram com os próprios olhos a aflição dos egípcios quando seus primogênitos foram mortos na noite de Páscoa. Êxodo 12, do 29 ao 30. Assim como viram o exército egípcio morrer à beira do Mar Vermelho. Êxodo 14, 26, 31. E, no entanto, nenhum mal sobreveio ao povo de Israel. O anjo do Senhor foi adiante deles para preparar o caminho e conduzir o povo. Êxodo 23, 20. Satanás citou parte dos versículos 11 e 12 quando tentou Jesus no deserto. Mateus 4, 6.
Ao que Jesus respondeu com Deuteronômio 6,16. Se o Pai tivesse ordenado que Jesus saltasse do alto do templo, os anjos teriam guardado Jesus, mas saltar sem a ordem do Pai teria sido arrogância e não fé. Portanto, o mesmo que tentar o Pai. Nas Escrituras, o leão e a serpente são figuras de Satanás. 1 Pedro 5,8, Gênesis 3, 2 Coríntios 11,3, Apocalipse 12,9, Apocalipse 22, Lucas 10,19, Romanos 16,20. No Antigo Oriente Próximo, ambos eram inimigos perigosos, especialmente para os viajantes que percorriam caminhos estreitos. Terceiro, o amor a Deus, a vida de contentamento. Salmo 91, 14 ao 16. O Senhor falou e anunciou o que faria por aqueles de seu povo que verdadeiramente o amavam e conheciam por meio de uma vida de obediência. O termo traduzido por amor não é uma palavra usada habitualmente no hebraico para expressar esse sentimento. Antes, é um termo que expressa o ato de apegar-se, prender-se, ser fervoroso. É usado em Deuteronômio 7,7 e em Deuteronômio 10,15. Deuteronômio 10,15. Para falar do amor de Jeová por seu povo, Israel. João 14, 21 ao 24. Dentre as bênçãos prometidas estão o livramento e a proteção. Poloei a salvo. Resposta às orações. Companhia em momento de dificuldade, honra, contentamento e uma vida longa. Salmo 21,4, Êxodo 20,12, Deuteronômio 30,20. A salvação mencionada no final do salmo pode significar ajuda e livramento durante a vida, como no caso de Salmo 50:23, ou a alegria de contemplar a glória de Deus depois de uma vida longa e plena. Para os israelitas, a longevidade que permitia que os filhos, netos, bisnetos era a maior de todas as bênçãos nesta vida. Como Abraão, desejavam ter uma boa velhice e morrer avançados em anos. Gênesis 25:8, ou seja, uma vida satisfeita. Uma coisa é os médicos nos ajudarem a viver mais alguns anos de vida, mas Deus tem o poder de acrescentar vida a nossos anos, de fazer essa vida valer a pena.